Oi gente, tudo bem? Bom, eu venho hoje em mais um vídeo para vocês, tá? Mais uma mensagem bíblica que Deus colocou em meu coração para passar para vocês. A mensagem de hoje está em 1 de João 1, 8, 9 e 10, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o que eu queria passar para vocês, que tem muitas pessoas que falam assim que não tem pecado. Não, eu não tenho pecado. Ou fala assim, eu não tenho pecado, meu único pecado é tal coisa. Quer dizer, se eu não praticar tal coisa, eu já sou perfeito. Então, não é assim, gente. Todos nós temos pecado. Todos nós, em alguma parte, algum momento do dia, todos os dias nós pecamos. Vem me dizer que você, em uma parte do dia, você não se ira com alguma coisa ou com alguém, ou você em algum momento da sua vida, principalmente nós mulheres que temos muito a fase assim da TPM, que você não fica nervosa por causa de alguma coisa, até com alguma pessoa, você responde, até sem querer você responde a alguma pessoa, e por aí vai, já vai assim pelas redes sociais, que muitas pessoas às vezes postam alguma coisa e já começa aquela briga toda, aquela coisa toda. Enfim, todos nós temos pecado, isso é normal do ser humano, todos nós pecamos, só que nós não podemos viver no pecado. Viver no pecado não é certo. Você, tem pecados. Todos nós temos pecados, mas viver no pecado não é certo. Então, aí aqui na palavra diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Quer dizer, se você falar que você não tem pecado, você está enganando a você mesmo, porque Deus sabe, Deus vê tudo. Você está enganando você mesmo ou você pode estar enganando outra pessoa, mas a Deus ninguém engana. Deus ninguém consegue enganar, porque Ele sabe, foi Ele que nos criou e Ele sabe que a gente peca, que a gente está pecando ali, mas tem que haver o arrependimento. Por isso que a importância de todo assim final do dia, assim, quando você for orar, a oração da noite, assim, você for orar, você refletir como foi o seu dia, o que aconteceu, você vê se você maltratou alguém, se você respondeu mal a alguém, se alguém te machucou durante o dia também, você libera perdão para aquela pessoa. E aí, porque simplesmente você vai estar enganando a si mesmo, você não vai estar enganando mais ninguém, só você ou alguma outra pessoa, que você engana, mas a Deus ninguém engana, Deus sabe, dos nossos pecados. E aí é a hora que diz, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é o que eu falei, à noite você faz aquela oração, você pede perdão para Deus, se você tiver que pedir perdão para alguma pessoa, você pede perdão para a pessoa e você já está purificado. Não, assim, você tem que prestar atenção para não praticar aquele pecado novamente. Mas se você cair em pecado novamente, peça perdão a Deus, se arrependa, peça perdão a Deus e não peque mais. Tenta assim, não pecar, viver uma vida santa. Se você já caiu naquele erro, quer dizer, você pode usar aquele erro para ensinar as outras pessoas a não cair no mesmo erro que você já caiu. Então você tem que pedir perdão e não cair mais naquele erro. Se cair, se arrependa logo, peça perdão e use aquele erro para mostrar para as pessoas que, primeiro, que ninguém é perfeito, todo mundo erra, mas que você tem a oportunidade de pedir perdão para Deus, que Ele te perdoa, e assim, ensinar as outras pessoas também a não cair mais nesse erro. E aí no versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quer dizer, se você disser que não tem pecado, a palavra não está em você, a palavra de Deus não está em você, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos que entender, nós somos pecadores, mas a palavra de Deus estando em nós, nós temos o conhecimento que Deus nos perdoa, que Deus tem o poder para nos perdoar, Ele tem esse poder.
se confessarmos a Ele, né? Que se confessarmos todos os nossos pecados a Ele, Ele tem o poder para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, esta era a palavra que eu tinha para vocês. Espero que Deus fale mais ao seu coração, tá? Leia 1 João 1, 8, 9 e 10, tá? Espero que vocês gostem, fiquem na paz, beijos, tchau!